Posso começar? Pode começar. Então, vamos lá. Fui chamado pelo Marcondes aqui para falar sobre lipedema, um assunto que acho que a maioria sabe que eu adoro, e vou apresentar, então, o diagnóstico, o que é importante saber da parte clínica do lipedema. Então, lembrando que o lipedema foi descrito pela primeira vez em 1940, lá na Mayo Clinic, pelo Dr. Allen e Hines. Vocês devem lembrar, o Dr. Allen é aquele do teste de Allen, né, do punho, né, para ver a circulação do arco palmar. Então, foi descrito lá em 1940. Então, quando as pessoas vivem falando aí, né, o lipedema é doença nova, é doença da moda, não, longe disso, isso tem muito tempo. Então, e o diagnóstico era clínico lá e continua sendo clínico aqui, e os exames subsidiários eles vão auxiliar o diagnóstico clínico. Então, esse foi o primeiro caso descrito em 1940. Vocês podem ver que não é um caso daqueles estágio 4 com linfedema associado, um estágio bem avançado. Não, é um estágio inicial mesmo. E a gente avaliou a prevalência do lipedema no Brasil em torno de 12,3% da população feminina adulta brasileira. Quase 12 milhões de mulheres no Brasil. É muita gente mesmo. A questão é que boa parte delas está nas fases mais iniciais, não tem tanto sintoma, pode não estar se incomodando tanto ainda com o problema, e não nas fases avançadas, onde o problema é evidente. Bom, o lipedema ele não está incluído no currículo médico, de verdade. Quem começa a estudar isso começa por algum interesse próprio, ou por alguma vontade, por alguém na família que tem, ou algum paciente que tem problema e que descobriu que tinha lipedema. Tem que ter um start, né? Porque esperando da faculdade a gente não vai ver nada mesmo. Vai ver um pouquinho de obesidade, um pouquinho de linfedema, e acaba confundindo muito essas patologias. Mas, quando as pessoas falam para mim também, eu sei, muita gente fala por trás, o Amato está tratando obesidade, ou o Amato inventou uma doença, mas, na verdade, está lá, gente, está lá no Mafei. Tem essa página inteirinha aqui falando do lipedema. Eu acho muito pouco para descrever uma doença tão ampla quanto o lipedema, apenas uma página. Porém, está lá. Para quem quiser se aprofundar, é só ler os artigos. Então, é chamado também de síndrome da gordura dolorosa, muito embora tenha uma dicotomia aí na literatura entre a doença de Bergman, como síndrome da gordura dolorosa, ou o lipedema. Mas, no final, a questão é, chamam assim porque é uma gordura que dói, né? Tem esse aumento da sensibilidade, tem a dor, tem um incômodo ao aplicar pressão. Muitas vezes essa sensibilidade pode ser descrita como o gato que senta no colo, ou o cachorrinho, ou o filho que não consegue subir no colo porque dói. São coisas diárias, assim, que incomodam bastante. Tem esse acúmulo de gordura nas extremidades inferiores, sendo uma desproporção simétrica, ou seja, é uma desproporção comparando o M-corpo inferior com o M-corpo superior, porém ele é simétrico quando comparado do lado esquerdo com o lado direito, ou pelo menos muito próximo de simétrico. Há uma queixa de inchaço nos membros, que piora com a ortostase, com clima quente. O sinal de Godet normalmente é negativo, ou para aqueles que chamam de cacifo, né? A depressão discreta, e tem o Stemmer negativo, o sinal de Stemmer-Kaposi. E os pés são polpados, exceto no estágio 4. Aqui nessa foto dá para ver direitinho como o pé é polpado dessa deposição da gordura no tornozelo. Existem hematomas, equimoses, os famosos roxos que aparecem e que muitas vezes são chamados de fragilidade capilar. Aparecem de forma aleatória. Pode ter cansaço, fadiga, sistêmico, uma diminuição da condição física e força muscular. O início dos sintomas, normalmente, é em algum momento de grande variação hormonal. Então, na puberdade, no jovem adulto ou na menopausa. São os momentos numa gestação, né, onde normalmente acontece o início dos sintomas. Está aqui os roxos pós uma drenagem linfática forte. Na verdade, foi uma drenagem, uma massagem modeladora, né? A gente criou esse questionário de avaliação sintomática, que é muito útil,
para a gente ver o nível de inflamação, o nível de sintoma, a qualidade de vida dessas pacientes, né? E isso, para mim, foi um marco, porque assim que a gente começa a medir, a gente consegue avaliar se esses pacientes estão melhorando ou piorando com o tratamento indicado. Agora, existe lipedema em homens? O lipedema ele é quase que exclusivamente de mulheres, mas existem relatos em homens na literatura. Eu acabo drenando paciente do Brasil inteiro e vem paciente homem também. Eu tenho vários no consultório, vou mostrar alguns aqui para vocês. Esse aqui é um homem, na direita tem um artigo, na esquerda tem um caso do meu consultório. Excesso de peso, né? Tem uma certa feminilização, também com deposição de gordura típica do lipedema. Aqui também um outro homem com lipedema. Aqui também o teste terapêutico ajudou bastante, porque quando ele começou a tratar o lipedema, não a obesidade, ele começou a perder o volume nos membros inferiores. Agora, a gordura do lipedema é muito pouco influenciada por dieta ou exercício direcionado à obesidade. Então, se você está tratando obesidade e tem lipedema, o resultado vai ser pífio. Se a gente faz o diagnóstico do lipedema e direciona para a dieta, exercício adequado, o resultado é muito melhor. Então, o tratamento da obesidade vai diminuir o volume e o peso corporal. Se for só obesidade, ele mantém a desproporção entre os membros e sintomas. Agora, se ele trata o lipedema, a gente diminui essa desproporção. Agora, é importante diferenciar a obesidade e lipedema porque o tratamento é diferente, muito embora eles possam andar juntos. Agora, pernas em tronco de árvore, de elefante, essas calças largas, o sinal do manguito ou bracelete, mãos e pés preservados, aqui o lipedema no braço, antebraço, também muito frequente. Aqui dá para ver na paciente perda de peso significativa, dá para ver ainda essa queda da pele nessa região. Essa paciente reclamava que tinha 2 corpos, o corpo de cima e o corpo de baixo. Essa aqui falando que tinha corpo de fanqueira. Essa aqui, joelho de porco. Essa aqui, canela de preguiçosa. Essa aqui, saco de sagu embaixo da pele. Essa aqui tinha perna grudada no pé sem tornozelo. Essa aqui, minha idade está toda nas pernas. Então, tem muitas queixas, né? Aqui no braço, como que fica o lipedema. Aqui pós-operatório, não é o foco da aula. O sinal de Michelin, em casos mais avançados, são essas dobras de gordura. Né? Para quem não lembra o que é o Michelin, esse bonequinho. Então, a pele, normalmente são peles macias, com uma consistência um pouquinho diferente, sem alteração de cor. Pode estar associado a outras doenças, como linfedema, insuficiência venosa, dermatite listásia, eritema, ulceração, hiperpigmentação. Nós descrevemos esse caso aqui, que tem um pouquinho de tudo, né? Tem insuficiência venosa, tem o linfedema, tem o lipedema, tem a dermatite ocre, tem insuficiência venosa, tem tudo, né? O lipolinfedema, estágio 4. O acúmulo de gordura embaixo dos joelhos, medialmente, né? Também pode diminuir a mobilidade. Exemplo desse caso aqui, um dos poucos casos que eu vejo que a cirurgia é o ato inicial, porque ela não conseguia andar, ela não conseguia fazer exercício, então a cirurgia permitiu que ela voltasse a caminhar e fazer exercício e seguir com o tratamento conservador. Essa aqui tem uma distribuição tipo Jodhpur, né, que é essa distribuição mais em quadris. Aqui também, né, também lipedema. Essa uma distribuição mais lobular do lipedema. Essa é a classificação de estágio evolutivo. Lembrando que não é que todo mundo que está no estágio 1 vai chegar no estágio 4, mas que quem está no estágio 4 um dia esteve no estágio 1. Para progredir, tem que persistir a inflamação, tem que persistir o não tratamento clínico. Se você trata clinicamente, a doença não só estaciona, como ela pode regredir também. Então, esse aqui é um estágio 1 de lipedema, e dá para ver que houve a melhora do aspecto craquelado da pele, né? O estágio onde a estética incomoda muito. Nós relatamos vários casos aí de tratamento clínico nesse artigo, se interessarem. Aqui eu mostro alguns outros. Essa paciente com a síndrome da ativação mastocytária, também um inflamatório na alimentação, feito o tratamento conservador, sem cirurgia, em 10 meses ela perdeu
27 quilos, ganhou 5 quilos de massa muscular, lipedema tratado. Essa aqui, ela descobriu que o pior inflamatório dela era o açúcar, né? Assim que a gente descobriu isso, ela conseguiu perder 11 litros, né, em membros inferiores, 28 quilos. Essa aqui também, com tratamento conservador, sem a cirurgia, a gente conseguiu tirar 4,5 litros, que é mais ou menos o que a gente consegue de uma forma segura numa cirurgia, né? Perdendo também volume de coxas. Essa aqui tem síndrome de Ehlers-Danlos, tem síndrome de ativação massocitária, tem também lipedema. Estava já, assim, desesperançosa. Sem a cirurgia, com o tratamento conservador adequado, a gente conseguiu fazer ela perder 34 quilos, e desses foram 13 litros em membros inferiores sem cirurgia. De exame subsidiário, então não tem nenhum exame específico, muito embora eles possam auxiliar no diagnóstico diferencial. Do ultrassom eu não vou falar, vou deixar para a Fanilda falar, para o Marcondes, tem bastante coisa interessante. O DEXA é um outro exame que pode ajudar bastante. E de tratamento, lembrar que não existe cura, o tratamento tem conservador e cirúrgico, tem controle. Hoje em dia eu não vejo o tratamento cirúrgico como um tratamento à parte, ele é uma ferramenta dentro do tratamento, né? O tratamento principal é o tratamento conservador, e em algum momento a cirurgia pode ser, ajudar um pouquinho no controle dessa paciente e na melhora da qualidade de vida. Então a gente tem que diagnosticar para conseguir tratar. Essa, por exemplo, em 6 meses, teve uma melhora sintomática de 78%, quando ela descobriu que o fator inflamatório dela, no caso dela, né, não vou sair falando que é para todo mundo, mas para ela era a castanha do Pará, né? Essa aqui também, em 11 meses, ela perdeu 10, quase 11 litros de gordura nas pernas, e aí a gente operou, né? E aí teve 67% de melhora. Esse aqui é um caso bem mais inicial, também acabou indo para cirurgia, teve uma melhora significativa de 70% nos sintomas. Essa aqui, uma evolução de 2 meses. 2 meses como? Milagre? Não. Isso aqui é identificar o que está inflamando a paciente e tirar da vida dela. Não foi cirurgia. Essa aqui também, um resultado interessante. Essa aqui, uma das pacientes mais magrinhas minhas, com lipedema, dá para ver essa retração da pele na coxa direita. Aqui também uma paciente perdeu bastante peso, tratou bastante o lipedema e mesmo assim manteve essa gordura abaixo do joelho, e para essa a gente indicou a cirurgia, foi feito, nós fizemos a retirada, mais ou menos uns 6 litros de gordura, e esse foi o resultado final. É isso que eu tinha para passar.